bênção para cada um de nós. Estou com alguns textos aqui para todos. Eu começo com Jeremias 17, 9, que diz que hoje é o coração amado de todas as coisas. Então a gente começa a perceber algumas coisas que são importantes para a nossa vida. A gente sabe que a santidade é a mais importante. Como diz Paulo aos Hebreus, 14, sem nem verá o Senhor. Isso está progressivo, está falando. Temos um problema grande, que é o pecado, que temos que vencer cada dia. Além disso, nós temos problemas para resolver dificuldades. Paulo é uma pessoa que falava a respeito do modo de vida, que ele queria fazer o que era bom e não tinha condições. Está no capítulo 7. Eu não vou falar todos os detalhes disso aí. E durante a sua vida você é tentado. A tentação, normalmente, ela vem de fora. Normalmente ela vem de fora. Mas ela se projeta, ela se faz, ela se desenvolve de dentro da pessoa. Na realidade, quem é tentado é a pessoa. Então, se ele é tentado, isso ocorre dentro da pessoa. Pode haver a sugestão de fora, mas eu posso dizer que todo pecado, ele tem origem no que você é. Só quando alguém faz algo sem querer, né? Vai passando, olhando para o outro lado, bate em alguém e machuca a pessoa. Então ele fez sem querer. Mas o normal é a pessoa sentir algo para fazer algo errado. E isso é um problema muito grande na vida de todo crente. O Tiago, no primeiro capítulo logo de Tiago, ele fala de onde vem versículos, cadê aqui é Pedro, primeiro capítulo, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, a origem da tentação não vem de Deus. Já de cara podemos dizer assim, né? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então, vem de dentro da pessoa praticamente esse tipo de opção para pecar, vamos dizer assim, sugestão para pecar, tá? A outra dificuldade que o crente tem são as provações, as dificuldades da vida. O dinheiro que não dá, o marido, a esposa que briga, ou que sai de casa, ou que faz coisas erradas, causando ciúmes. Então, tudo isso tem a ver também. E a inveja causa muito esse tipo de coisa, né? de provação. Mas a provação, em regra geral, ela vem de Deus. A gente nota que, por exemplo, Jó, só para ter uma ideia do que é provação. Jó, que é um exemplo que nós usamos muito, Deus dava testemunho dele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu queria que todo mundo da igreja fosse assim, como Jó, com essas características. Mas ele foi provado. O Senhor permitiu que ele fosse provado. Perdeu seus bens, sua riqueza no caso, perdeu os filhos que ele tinha no momento e perdeu a saúde. Mesmo assim ele diz, o Senhor Deus, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, em nenhum momento ele pecou
Quer dizer, não era o problema de ter coisas, não era o problema de ter muitos filhos, ou de ter saúde. Não era isso que dava a ele a capacidade de temer a Deus, de ser uma pessoa íntegra e reta. Era o fato dele ser perfeito para com Deus, ele era reto, era santo diante de Deus. Ele queria isso. E ele não se deixou vencer pela provação que teve. Não deixou que ela o levasse em conta. Em 1 Pedro, carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz o seguinte: nisto exultais, quer dizer, no fato de sermos crentes, é o que está dizendo antes aí, que Ele nos abençoa e nos guarda. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, nota a condição, se necessário, Deus não faz isso com todas as pessoas. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, no caso de Jó, a fé que ele teve foi confirmada. Não eram as coisas que ele tinha que fazer com que ele tivesse fé. Ele passou pelos problemas e continuou fiel do mesmo jeito. Então, o autor lá no Salmo 46, acho que é Davi também, ele diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Ele tinha consciência da presença de Deus, mesmo que o problema fosse grande, nas tribulações. Aí ele fala: ainda que a terra tumultue e espumeje, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que aconteça qualquer dessas coisas, ele continua firme naquilo que ele é. Então, as provações vêm e vão, e você tem que continuar firme, porque você poderá ser aprovado por Deus naquela provação. Não ficar reclamando da vida, né? Não ficar dizendo coisas sem sentido, dizer: só acontece comigo, Deus está me marcando, ou alguma coisa desse tipo. Não. Ele diz que ele deve ter alegria por ser provado, porque Deus está colocando, vamos dizer, mais força na sua espiritualidade. É isso que ele está tentando dizer para nós. E outra coisa, o Senhor nunca desampara. Lá em Romanos 8, 28, diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas, as boas e as ruins. Mas isso serve para o nosso crescimento, o que nós somos, né? Em 1 Coríntios 10 e 13, ele diz que nos dá a condição. Ele diz: não vos sobreveio tentação ou provação, é a mesma palavra, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, ninguém é provado ou tentado além da sua própria condição espiritual. Você caiu porque quis, você pecou porque quis, veio lá de dentro de você mesmo, porque condição para superar você tem. Deus deu toda essa condição. Aliás, tem um versículo só para isso, quer ver? Do 2 Pedro, versículo 3, do 1º capítulo, logo diz: olha, visto pelo seu divino poder, tem maior poder do que esse? Nos têm sido doadas todas as coisas, não deixou nada fora. Para quê?
que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Quer dizer, todas as coisas que conduzem a ter uma vida piedosa. Então, nós temos condições. Então, se aparecer algum problema na sua vida, seja ele qual for, lembra, se você é um crente verdadeiro, você tem condições para superar. Então, entrega para Deus, ora a Deus, espera que Ele vai mudar a sua situação, vai deixar algo bom na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem. Temos que confiar em Deus, tudo está sob o controle dEle para isso. Então, a gente cai nas mãos de Deus. A gente não fica esperando, tenta outra alternativa. A alternativa é sempre Deus. Ora a Ele, suplica, agradece. Você tem muitos meios de falar com Deus. E você fará isso. Bem, que Deus proteja todos nós, nos livrando e nos ajudando a superarmos as dificuldades da vida, para sermos aqueles crentes que Ele quer que nós sejamos. Então, que o Senhor abençoe e proteja todos nós nesse dia e durante este culto. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós agradecemos, Senhor, porque todas estas pessoas estão aqui no Teu santo templo para agradecerem pelo que são, pelo que têm, para suplicarem a Ti, para a solução de algo em suas vidas e para estarem aqui conosco. Ninguém está aqui por acaso, Senhor. Tu colocaste o desejo no coração de cada pessoa para estar aqui e ninguém estará assim por acaso. O Senhor direcionou, nós sabemos disso, ó Deus, e te pedimos nesse instante que Tu prepares os corações para receberem a palavra de Deus, e que todas as coisas, todas as partes que esse culto tiver, sejam dirigidas e guiadas por Ti. Seja o cântico do hino, seja uma apresentação, seja a pregação da palavra, tudo seja feito para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Regular Betel, que o Senhor abençoe cada um que está aqui. Amém. Boa noite, igreja. Iremos entoar novamente o hino 272 do Voz e Melodia, Uma Paixão por Ti. De manhã foi apenas um ensaio, então à noite nós vamos praticar o que aprendemos. Fixa o meu coração, Pai, em Ti somente, faz
Diz assim a palavra de Deus: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Peço ao irmão Valdemir que nos eleve a Deus pela palavra lida. Amém. Peço à alma da igreja expor de pé, nós iremos entoar 2 cânticos, Estrela da Manhã e Rei das Nações. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Seu imenso amor manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos.
virar. Boa noite, irmãos. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, estarmos aqui todos juntos. Agradeço a Deus pelo nosso irmão Éder, que está aqui conosco hoje. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Depois de tudo que o irmão passou. As pessoas que nos visitam, eu estou com 2 nomes aqui. Raimundo, acho que é Virgínia. Então, eu acho que deve ter até outras pessoas que estão nos visitando também. Tá? Queremos dar alguns avisos aqui, irmãos. O primeiro é que nós estamos, as atividades do OANSE, do grupo VQ7 JV da igreja, nós já iniciamos, retomamos, né? Então, aos sábados, às 19 horas, nós nos encontramos aqui, os jovens, tá, do VQ7 do JV, e tem a explanação da palavra no livro de Romanos, tem o manual que eles têm que decorar versículos bíblicos. Irmãos, o OANSE é um projeto muito interessante, né? Quem conhece sabe que nós estamos falando. Então, sábado, normal, nossa programação. No dia 28, no sábado, tá? Nós vamos ter um brechó missionário, irmãos. Meus irmãos, há algum tempo atrás, a Igreja Betel começou a apoiar, de certa forma, mais sistematizada, missões. Então, nós começamos com um projeto Promessa de Fé. Daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho mais dele ainda nos avisos. E começamos a abraçar missões, irmãos, e temos hoje são 10 missionários, tá? Eram 11, mais uma saiu do campo missionário. Então a igreja apoia tudo que é recolhido nos ofertórios é para missões, tá? Então isso tem auxiliado muito a igreja, irmãos. Então no dia 28, no próximo sábado, as irmãs, né, da cidade feminina da igreja praticamente, e a gente vem para cá para ajudar também. A gente promove aqui um brechó missionário, tá? Tudo que é vendido nesse brechó é voltado para missões, tá? Então, eu agradeço desde já aos irmãos que colaboraram com os objetos, tá? No dia 12 de dezembro, nós teremos uma reunião da diretoria da igreja, porque no dia 13 de dezembro nós teremos o nosso culto administrativo. Acho que vão ser 2 cultos, né, pastor? Um regular e o outro de eleição. Vai ser rápido, irmãos. Eu vou aqui adiantar que a proposta da diretoria atual é uma proposta mais... É que a diretoria que está atualmente fique por mais um ano, já que esse ano de pandemia, essa diretoria quase não trabalhou nada, tá? Então, essa é uma proposta. E aí a gente vai trazer, a igreja vai decidir, tá, irmãos? Então, isso dia 12 é a reunião da diretoria, e dia 13, domingo, o nosso culto administrativo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Estou aqui com um cofrinho, logo mais na hora do ofertório. Então, quem trouxe, esse aqui é o meu, tá? Esses cofrinhos, irmãos, ainda dentro das questões de missões, nós, além dessas ofertas que a gente deposita aqui aos domingos, além dessa promessa de fé que cada irmão, né, propõe no seu coração, ajudar todo mês, tanto na obra missionária, né? A gente tem o que nós chamamos de cofrinho missionário. Esses cofrinhos missionários a gente entrega no final aí, eu sei que vai faltar, viu, Betinha? Começar a arranjar mais cofrinho, porque tem muito irmão aí que está querendo. Eu estou sentindo aqui, o Espírito está falando aqui. Então assim, irmão, a gente fica com esse cofrinho por 3 meses em casa,
ou é 3 ou é 4 meses. E aí o que a gente arrecada, a gente traz, deixa aqui, os irmãos recolhem, a gente vai recolher, vai somar tudo, vai dizer no final, ó, quanto é que deu, qual foi o missionário, isso tudo é voltado para missões também. Tá, irmão? Então, o objetivo sempre é no final do ano a gente dar uma oferta extra, como se fosse um 13º para os nossos missionários. Que Deus nos ajude, tá, a conseguir todos o valor necessário para esse auxílio. Tá bom, irmãos? Eu não sei se eu esqueci mais alguma coisa, eu acho que não, né? Esses são os avisos, então, irmãos. Então, tem um jovem do JV do OANSE que terminou a prova de ingresso. E será entregue para ele hoje aqui o manual, né? O manual dele. Cadê o Pedro Queiroz de Alcântara? Finalmente, nossa irmã Glenda, uma das secretárias do OANSE da igreja, vai trazer aqui para o Pedro. Agora não tem ninguém para tirar uma foto aí, você tem que, isso vai para os anais da OANSE, irmão. Então não esqueça, irmão, na hora do ofertório, você que trouxe o seu cofrinho, sua oferta missionária, deixe em cima da mesa ali, tá bom? Que Deus nos abençoe. Convido a igreja a expor de pé, nós teremos o nosso momento ofertório e os irmãos aproveitarem também para colocar os seus cofrinhos em cima dessa mesa branca. Todos os dias.
nosso irmão José, que nos eleve a Deus pela oferta e os cofres recolhidos. Amém. Podemos sentar, irmãos. Já oramos, lemos a palavra do Senhor, entoamos louvores agora. Teremos a mensagem da palavra de Deus com o pastor Carlos. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, portanto, de toda a armadura de Deus, para que possais suportar as astutas ciladas do diabo, sabendo que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso nas regiões celestes. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, essa é a palavra, para que possais estar firmes. Com esse início de Efésios, quero dar boa noite aos irmãos, boa noite, irmãos e amigos que nos visitam essa noite. É sempre uma honra poder estar aqui, dividindo o púlpito com o pastor Eloilson, e somos gratos ao Senhor pela confiança que Ele tem, porque vocês sabem que pastor não dá púlpito para qualquer pessoa, né? Então, por isso da honra de nós estarmos aqui junto com o pastor. Nós tivemos ontem aqui, no sábado, junto com os jovens, estudando o livro de Romanos. Eu queria pedir que os jovens que estavam ontem à noite aqui, fiquem de pé, por favor. Só os que estavam ontem aqui. É que eu queria lembrar de um versículo, eu esqueci, talvez vocês possam lembrar aí comigo. Não vão deixar eu passar vergonha sozinho não, está no YouTube agora. Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho primeiro do judeu, visto que a justiça de Deus, pois está escrito, o justo viverá por... Muito bem, podem sentar. Então é isso, irmãos. Agradecer também a irmã Francisca, que esteve ontem conosco aqui, nos deu a honra da sua presença. O VQ7 é para jovens, mas a programação, o culto, ela está estendida a toda a igreja. Então, traga o seu filho, adolescente, jovem, porque é isso que eles vão aprender, a palavra de Deus. E olha como é bom aprender a palavra de Deus. Nós temos visto, irmãos, os irmãos devem ter percebido aqui, a igreja
está desenvolvendo, a igreja está crescendo em conhecimento e em número, e isso é motivo para nós nos alegrarmos no Senhor. Mas também é motivo para nós dobrarmos a nossa atenção, nós vigiarmos a cada dia mais. Porque nós não podemos de forma alguma dar lugar, dar brecha ao diabo. Eu acho que é esse o nosso tema dessa noite. Não deis lugar ao diabo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus já leu aqui, eu já recitei um pedaço, e nós vamos ler de novo para ficar massificado na nossa memória esse texto de Efésios capítulo 6, versículos de 10 em diante. Eu quero podeis ficar de pé, tendo em vista que nós vamos passar algum tempo sentados. Efésios 6, o versículo é o 10, e nós iremos ler até o 13, tá bom? Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, portanto, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque sabemos que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo das regiões celestes. Versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, permanecer firmes. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra lida agora. Pedimos que o Senhor desperte, Deus, nos corações essa noite a Tua palavra, que ela venha fazer morada e que ela possa ser, acima de tudo, obedecida. Nos ajuda, Deus, a permanecer firmes no Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, presta atenção no que vai ser dito aqui essa noite. Deus tem uma palavra para você, para nós. Pedro, não deixa sair ninguém. Ninguém vai fazer comida agora, nós vamos nos alimentar com a palavra de Deus. Esse é o alimento principal. Certa feita, um repórter perguntou daquele lutador Holyfield, não sei quantos lembram aqui, mas ele lutou com o Mike Tyson. E perguntaram para ele qual a técnica que ele tinha usado para derrotar o Mike Tyson. E ele disse que ele estudou o seu adversário. Eu estudei o meu adversário e quando ele baixou a guarda, eu o ataquei. Eu estudei o meu adversário e quando ele baixou a guarda, ele atacou. Eu aprendi duas coisas com isso. Satanás fica observando o crente, e quando ele baixa a guarda, ele ataca. E para nós, tem duas coisas também. Nós precisamos conhecer também o nosso adversário. E a outra lição é que nós, os crentes em Jesus Cristo, não podemos de forma nenhuma baixar nossa guarda. Estarmos sempre alertas, firmes. Agora vamos para Tiago, capítulo 4, que o pastor leu aqui. Não foi o capítulo 4, mas ele leu Tiago.
Depois a gente volta para o texto de Efésios, tá bom? Deixa marcadinho aí Efésios. Vamos para Tiago capítulo 4. E versículo é o 7. Minha tradução aqui está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa atitude em relação a Satanás é resistir. É fazer o que Jesus Cristo fez no deserto, quando ele foi tentado. É fazer o que José fez, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar. O que José fez mesmo? Alguém lembra? Correu. Por que José correu? Porque se ele fica, ele iria cair. Então, irmãos, em certos momentos da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa jornada cristã, vai ter momentos que será preciso correr. Porque se você não correr, você vai cair. E José não pensou duas vezes. Correu, e a sua comunhão com o Senhor permaneceu, porque ele não caiu. Então, como resistir ao diabo? Como resistir aos ataques desse inimigo tão feroz? Precisam lembrar que o Senhor não deixou o seu povo, não deixou a igreja desamparada. Deus sempre tem uma solução, uma saída para o seu povo. Nós chamamos do escape, né? Deus tem sempre um escape. Então Deus nos deixou estratégias, nos deixou a sua palavra para nos orientar de como nós resistirmos isso. O texto que nós lemos aqui, Tiago 4, ele dá a resposta disso, de como nós resistirmos. Veja que antes de dizer resistir ao diabo e ele fugirá de vós, o texto diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que quer dizer isso? Isso significa apenas uma coisa: a única forma do crente resistir aos ataques de Satanás é se submetendo a Deus, é se humilhando aos pés de Deus, é reconhecendo Ele como Senhor da sua vida, como seu dono, como seu amo. Ele precisa governar a sua vida. Uma dependência total do Senhor, como uma criança, como os benjamins dependem dos seus pais. O que essas crianças sabem fazer? Nada, só aperrear, né? Mas não lhes falta comida, não lhes falta bebida, né, Maria? Não falta nada. Por quê? Porque seus pais sabem da necessidade dos seus filhos. Deus sabe a nossa necessidade. E a única coisa que nós precisamos fazer é nos submetermos, obedecer a Deus. Se submeter à vontade de Deus. Não a nossa, mas a vontade de Deus. Quem está no slide aí? Tem mais alguma coisa aí? Precisamos conhecer. Vamos conhecer um pouco o nosso adversário. Olha só aí. Vou ter que virar aqui. Ele é um anjo caído.
querubim, estrela da alva, príncipe das trevas, o Deus deste século, o opositor de Cristo, inimigo dos santos e principalmente inimigo do povo de Deus. Essa imagem eu peguei da internet. Eu não estou dizendo que Satanás tem aquela aparência, tá? Foi o mais próximo que eu achei, porque a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Então, não imagine o diabo de chifre, de rabo vermelho, não, esse que a Globo pinta, aquela é mentira. Então, também não é aquele ali não, tá? Só para a gente ter uma ideia aí. Então, o nosso inimigo, ele está preparado. Ele não brinca em serviço. Então, você também não pode brincar de ser crente. Ele não brinca de atacar a sua vida, então você também não pode brincar de vigiar. Essa vigilância, ela é 24 horas. Se você der uma brecha, ele entra e ele destrói com a sua vida. Envergonha você. Ele não tem piedade. Ele vai fazer você se sentir a pior pessoa. Olha as características desse ser. Diga se um ser humano despreparado tem condições de enfrentar um inimigo desse. Não tem. Por isso ele tem feito tanto estrago na sociedade. Por isso ele tem feito tanto estrago no mundo. Em todas as áreas, na política, na saúde, na educação, em toda a classe social, alta, média, baixa, tudo. Por quê? Porque as pessoas estão despreparadas para o inimigo tão feroz. Mas agora vamos voltar para o nosso texto de Efésios. Efésios, volta para a sua Bíblia aí. Efésios capítulo 6. Paulo diz: fortaleçam-se no Senhor, sejam fortalecidos no Senhor, vocês não poderão lidar com Satanás. Irmãos, preste atenção, você não pode ir para a batalha despreparado, só com um simples café da escola dominical, ou com um simples lanche da noite. É preciso mais que isso. A nossa vida cristã, ela é muito mais do que nós imaginamos. Exige uma necessidade maior de preparação do salvo, se preparar para resistir a esse inimigo real. Satanás é um inimigo real, ele existe. E a Bíblia diz que ele anda em derredor, à procura de alguém a quem ele possa devorar. Essas são as palavras, como um leão furioso. E ele é treinado para isso. Ele é alguém que não descansa, não bebe, não come, não tem família, ele quer destruir a sua. Tem um objetivo: destruir a sua vida e a minha. Fico pensando que Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, se preparando para o seu ministério, se preparando para enfrentar Satanás. Moisés jejuou, Elias jejuou, se preparando para enfrentar esse inimigo, e nós muitas vezes agimos como se fosse natural, está tudo bem, eu vou para a igreja de manhã, eu vou à noite. Quão frágeis somos e estamos quando pensamos
dessa maneira, irmãos. Não se pode resistir ao diabo só com as mensagens que se ouvem na igreja, só com os estudos que são dados. Exige uma necessidade de você buscar mais, querer mais, saber mais de Deus, estudar mais, meditar mais. Exige essa necessidade. Então você será uma presa muito fácil. Só a misericórdia de Deus para proteger você. Em João 15 diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Que é isso? Sem a ajuda de Deus nada podemos fazer. Nada, absolutamente nada. O crente nada pode fazer sem a presença do Deus vivo na sua vida. Ser presa muito fácil. Talvez aqui Satanás já tenha tentado alguns aqui. Talvez você está fraco, sem ânimo para ler, sem ânimo para vir à igreja, desencorajado. Você já foi atacado. Já foi atingido com as setas, com os dardos inflamados do maligno. É preciso, irmãos, mais busca. Jeremias diz: buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitas vezes nós estamos buscando a Deus de forma aleatória, displicente, irreverente. Estamos buscando força de Deus da forma errada. Busque da forma que a Bíblia ensina. Se não for de todo o coração, você não vai achar. Não dê brecha para o diabo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa força, esse poder, não é algo imaginário, não é abstrato, irreal. Esse poder é real. Esse poder foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Foi o mesmo poder que fez com que você, pecador como eu, nos convertêssemos, nos humilhássemos aos pés do Senhor. Esse mesmo poder. Jesus curou. Esse mesmo poder deu vista aos cegos, fez aleijado andar. Esse mesmo poder abriu o mar vermelho. Esse mesmo poder trouxe você aqui essa noite, para que você pudesse ouvir de que você sem Deus nada pode fazer contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 11. Abra sua Bíblia em Efésios, versículo 11. Desculpa, 6 e 11. Nós falamos do 10, agora vamos falar do 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Revestir-se de uma armadura, irmãos, significa preparar-se. Preparar-se para uma guerra, preparar-se para uma luta. É uma luta espiritual onde o nosso inimigo é invisível. Além de invisível, ele está preparado. E está pronto para atacar, esperando só você baixar a guarda. Revista-se
Prepare-se. Não confie, irmãos, na sua força, no seu eu, no seu talento, nas suas convicções, porque esse inimigo, ele é muito mais daquilo que a gente imagina. Ele não é humano. Então as nossas armas também não podem ser humanas. Precisamos nos revestir de Deus. Sem isso, somos presas, irmãos. Muitos falam. Eu lembro de Davi. Davi foi para a guerra e Saul deu uma armadura para ele. Mas ele não ficou bem com aquela armadura, pesava. E Davi olhou e disse que ia lutar com aquele gigante. O que você imagina que é isso aqui? Davi sabia que aquela luta não era uma luta normal. Davi sabia que aquela luta era uma guerra espiritual, era uma luta espiritual. Porque o inimigo do povo de Deus, Satanás, estava ali, guerreando contra Israel. Davi diz: tu vem contra mim, com espada e lança, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Naquele momento, Davi é revestido com a couraça da justiça, com a espada do Espírito, com o capacete da salvação, e ele derrota o Golias. Deus derrota o Golias. Nós só precisamos, irmãos, obedecer. O resto é Deus que faz. Davi confiou que seria revestido de um poder. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aquele gigante caiu por terra. O texto diz que a nossa luta, irmãos, não é contra sangue e carne. Versículo 12. Nossa luta não é contra sangue. O que significa isso? Significa que a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra os jovens. A nossa luta não é contra os diáconos, não é contra o pastor. A nossa luta não é contra os irmãos que estão fracos, que não estão vindo para a igreja. Estes precisam das nossas orações. A sua luta não é contra o seu filho, não é contra o seu esposo. A sua luta não é contra o seu vizinho. A sua luta não é contra o seu professor, o seu patrão. Você está guerreando, lutando com a pessoa errada. A nossa luta não é contra carne e sangue. Aí, enquanto estamos nos degladiando, enquanto nós não entendermos que Satanás está por trás das brigas, das intrigas, das fofocas, das discussões, nós vamos estar sempre andando para trás. Satanás está por trás de tudo quanto não presta. Ele dá um jeito, lança uma seta
e faz com que você fique de mal com seu irmão. Você já viu crente de mal com o irmão? Tem. E ele fica só olhando. Na verdade, o que ele gosta mesmo é de ver o circo pegando fogo. Os irmãos estão brigando, estão de mal, não vão para a igreja, É isso, é exatamente isso, que o objetivo dele foi alcançado. A nossa luta não é contra os nossos irmãos. Agora eu quero que você abra novamente a sua Bíblia, vamos ler esse texto que eu considero ele importante. Tiago 3, por favor, abra a sua Bíblia em Tiago 3. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Tiago 3 e 13, tá bom? Presta atenção no que está escrito nessas linhas aqui. Presta atenção. Tiago 3 e 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Está fazendo uma pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Versículo 15 agora. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Versículo 16. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Agora o 17. A sabedoria, porém, vem lá do alto. Primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, indulgente, tratável, ela é plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Versículo 18. Ora é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz que se semeia a justiça. É em paz que nós podemos promover a paz. Uma pessoa que está em guerra não pode promover paz. Se você está em paz, você vai estar em paz com seu irmão. Romanos, eu vou ler para você, precisa abrir não. Romanos 12, 18 diz assim: se possível for, tendes paz com todos os homens. No que depender de vós, tenha paz com as pessoas. Ou seja, naquilo que for possível, faça um esforço para você ter paz com seu irmão, com seu amigo, com seu vizinho. É isso que o texto está dizendo. Eu costumo dizer, irmãos, queridos irmãos, que o crente, ele é alguém que deve lutar para promover paz, lutar para promover a união da igreja, a união dos irmãos. Então, no que depender de vós, tenha paz, faça de tudo possível e impossível para não estar em guerra com as pessoas. Nós precisamos um dos outros. Eu preciso do Mateus, porque ele tem um dom que eu não tenho. Preciso do outro Mateus, porque ele tem o dom que eu não tenho, de mexer no som, de mexer nos computadores. Nós precisamos
um dos outros. Nós dependemos um dos outros. Porque somos membros, corpo. Bom, nós precisamos uns dos outros. Então, se eu preciso do meu irmão, por que eu vou estar brigando com o meu irmão? Então, eu tenho usado essas estratégias, eu tenho usado e tem dado muito certo, sabe? Então, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Já que eu estou nessa igreja, vou fazer 2 anos. É isso, dona Glenda? Mas, minha memória é ruim, você sabe disso. Tá. Bom, eu já preguei aqui sobre ter paz, que Deus deu uma paz para você, que só Ele pode tirar. Então, já que Ele não vai tirar, ela deve permanecer em você, né? E o que eu quero dizer com isso? Se alguém de vocês pensar em brigar comigo, por algum motivo, seja qual for, eu preciso lembrar você de 2 coisas já. Primeiro, a sua luta não é comigo. Segundo, você não vai tirar a minha paz. Logo, eu não sou uma pessoa muito boa para briga. Então, eu deixo você vencer, você vence, e eu continuo com a minha paz, né? Eu tenho feito isso há algum tempo e tem dado certo. A dona Glenda que o diga aí. Agora ela já briga comigo porque eu não brigo com ela. Tem casal novo aqui, né? Tem casal novo. Então vou dar um conselho para você. Para a esposa, quando o seu esposo falar, você se cala. E para o esposo, quando a sua esposa falar, você também se cala e ouve. Isso dá certo. Porque nós precisamos promover paz, não guerra. Ora, se eu vou brigar com a minha esposa, com meus filhos, que são da minha família, imagine com os outros. Então, você sabe, tem 2 ambientes que é muito bom para você testar a sua paz, a sua paciência, fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Tem 2 locais que é excelente. Irmão Luiz, irmão José. Trânsito. Que local excepcional para você testar sua paz de espírito, né? Você é provado ali. O outro é no futebol. Você quer conhecer o irmão, o crente? Vai jogar futebol com ele. Aí você vai saber se ele tem paz com você. A minha paz foi testada sexta-feira aqui no futebol. Viu, irmão José? Eu, o irmão Roberto, cadê o Rubinho? Rubinho, o Alisson, tinha outro. Nós pegamos de 10-3, pastor. O problema não é perder, é ficar dizendo, vai que ainda dá. A 10-1, vai que vocês conseguem. Mas graças a Deus deu tudo certo. Nós já ganhamos também outra vez deles. Então é um ambiente muito bom para testar a nossa paz. Paulo identifica aqui nesse texto quem é o nosso inimigo. Ele diz, olha, a luta de vocês não é contra sangue e carne. A luta de vocês não é contra as pessoas. No versículo 12 ele diz,
é contra os principados e as potestades, é contra os inimigos invisíveis, é contra os dominadores desse mundo das trevas. Resumindo, a nossa luta, a luta do crente, a luta do cristão, do povo de Deus, é contra Satanás e seus demônios. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. Seres invisíveis. Como você vai lutar com alguém que é invisível? Não tem chance nenhuma se usar as armas humanas que nós temos. Precisamos abrir os nossos olhos da fé, os olhos espirituais, ver além. Irmão, está zangado com você? Vá ouvi-lo. Irmão, eu fiz para você o quê? Eu queria saber aqui. Conversar. Não tem problema não se humilhar, porque é isso que vai gerar em você crescimento. Humilhai-vos na presença de Deus. Às vezes você guarda mágoa, raiva da pessoa errada. Ele não é seu inimigo. O nosso inimigo não é feito de sangue e carne. Tem uma passagem também de Mateus 16, que Jesus estava andando, presta atenção, irmão, nessa história, é interessante. Jesus estava andando com os discípulos, e Jesus olha e diz: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? O que os homens, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos dizem: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é um dos profetas, outros dizem que tu é Elias. Jesus volta para eles e diz: e vós? Isso é o que as pessoas estão falando, mas eu quero saber vocês. E vós, o que vocês dizem que eu sou? Parece que houve um silêncio ali, e de repente o impetuoso Pedro, ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o ungido de Deus. E Jesus volta para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu. E passa isso, lá na frente, Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E lá na frente, Pedro é tratado de forma incrível, porque Jesus já havia dito que ele era bênção. Jesus vai dizer: olha, eu estou indo para Jerusalém, porque o Filho do Homem vai ser entregue para morrer. E Pedro diz: não, Senhor, jamais isso vai acontecer contigo. Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás, porque não coagita das coisas de Deus, mas dos homens. Você entendeu isso? Em um instante, Jesus diz que Pedro é bem-aventurado porque reconheceu que ele era o Filho de Deus. No outro instante, alguns versículos na frente, ele diz: arreda-te de mim, Satanás, porque não coagita das coisas de Deus, mas dos homens. O que quer dizer isso para nós, irmãos? É que no momento você é bênção, mas se você baixar a guarda, Satanás entra na sua mente e usa você e faz de você pedra de tropeço. E a vida do crente é para ele ser bênção, não maldição. Ser embaixador da paz, não de guerra. Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Seja bênção. Promova a paz. Bom, tem muita coisa para falar aqui, mas eu já vou partir para as conclusões.
Versículo 16, rapidamente, irmãos, do mesmo texto. Versículo 16 fala de dardos inflamados do maligno. Tem mais um slide aí, minha filha? Tem. Dardos inflamados. O que são esses dardos inflamados? Só lembrar que quando Paulo escreve essa carta, ele estava preso. Havia soldados romanos com ele ali. E Paulo poderia dizer: a minha luta é contra esses guardas, esses que estão aqui. Estão me prendendo aqui. Mas ele sabia que aquela luta era uma guerra, que aquela guerra era espiritual. Os dardos inflamados eram flechas lançadas e elas iam com chama de fogo, e era necessário um escudo especial para apagar aquela chama. Dardos inflamados do maligno. Satanás é campeão de tiro ao alvo. Ele não erra um. Não erra uma só. É certo se você baixar a sua guarda. Tilt. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, vou para as conclusões, agora de verdade. 2 Coríntios capítulo 10, só vamos terminar nesse versículo. Segunda Coríntios capítulo 10, e versículo é o 4. Eu vou ler aqui na minha tradução assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosa em Deus para destruir raciocínios falaciosos. Meus irmãos, nós não lutamos essa guerra com pessoas. Então guarde a sua faca, guarde a sua espingarda, guarde a sua língua, guarde a sua raiva, guarde a sua ira, porque você vai despejar na pessoa errada. Foram setas, foram dados lançados em você e você absolveu. Alguém disse para você: olha, fulano é feio, e você foi lá e disse: realmente ele é feio, só por isso eu não vou mais gostar dele. Dardos inflamados do mal, setas maliciosas do diabo são atiradas o tempo todo na vida daqueles que não vigiam, que baixam a sua guarda. Se nós quisermos resistir às ciladas do diabo, nós teremos que nos alimentar mais de Deus. Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos. Ora, mas você não é incrédulo. Você não pode permitir que você seja cego por Satanás, porque isso é para incrédulos. Satanás cega o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam a palavra de Deus. Mas nós não somos incrédulos. Então vivamos como salvos, não como incrédulos. Tanta coisa aqui. Paulo alertou todos os crentes sobre essa possibilidade. Vou ler aqui para você, preste atenção no que eu vou ler. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade, da pureza,
que é devida a Cristo. Você percebe a astúcia de Satanás? Assim como a serpente foi enganada, ele pode também enganar você. E afaste você, desvie você do Evangelho. Pode passar a última aí, minha filha. A armadura de Deus. Nós precisamos dessa armadura para nos fortalecermos e podermos resistir aos ataques do diabo. Fora isso, seremos presas fácil na mão desse devorador. Amém, irmãos? Se essa palavra falou no seu coração e você quer receber Jesus essa noite, a oportunidade é sua. Depois você pode falar com os pastores daqui, os diáconos. Só há uma saída para você resistir a Satanás. É buscando, humilhando-se para Deus e se fortalecendo na força do seu poder. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que é viva e eficaz e que penetra nas regiões da nossa alma e do nosso entendimento. Ajuda para que possamos obedecer a Tua palavra, ficarmos atentos diante dos ataques e sabermos que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, mas contra Satanás e seus demônios. Nos ajuda, Deus, a resistir a Satanás. Nos dá força, sabedoria e entendimento para discernir essas coisas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos ao pastor pela palavra. Queremos dizer que esses cofrinhos aqui em cima da mesa, com ele nós arrecadamos hoje um valor de R$ 516,30, tá? Serão somados com outros valores que nosso irmão Emerson tem. Com certeza, irmãos, a gente está bem confiante de que iremos conseguir dar uma boa oferta para os missionários no final do ano, tá? E pastor, o senhor falou aí 10-3, semifinal da Copa Betel, Valdemir, Betel e Betel Júnior, né? Esse mesmo que estão bagunçando agora com o senhor, foi 10-3 para nós, mas tudo bem. Irmão, no final, os irmãos não saiam sem passar ali, ó, tem um chazinho ali, um negócio ali, tá bem, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz, bênção e proteção, irmãos.